ponto baixíssimo ou ponto morto em crochê. Vamos fazer o nó inicial sem ajustar. Vamos eliminar o nó, como já aprendemos na aula anterior. Temos aqui a primeira corrente, segunda corrente, vamos fazer aqui 12 correntes. Doze correntes é a base para nós aprendermos o ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos pular a primeira corrente e vamos introduzir na segunda correntinha. Vamos laçar o fio lá atrás, passar pela correntinha e puxar. Temos duas laçadas na agulha. Segure aqui a base das correntes com o polegar e passe esta laçada por dentro da laçada da agulha. Este é o nosso ponto baixíssimo. A altura dele é metade do ponto baixo. Ele é bem baixinho, por isso o nome já diz baixíssimo. Vamos introduzir, laçar, puxar, alongar para cima a laçada da agulha. Se ao introduzir a agulha, a gente laçar o fio e já passar aqui, o ponto vai ficar super apertado. Então, eu recomendo que você segure aqui com o polegar esquerdo, estique esse fio para cima, para ele ficar na mesma altura da laçada que está na agulha. Agora sim, passamos uma laçada dentro da outra. Vamos fazer isso, um ponto baixíssimo dentro de cada correntinha, até chegarmos na última correntinha. Nós tínhamos 12 correntes e fizemos 12 ponto baixíssimo, um ponto dentro de cada corrente. Veja, vai ficar desse jeito, olha. Você vê que ela cria uma corrente, uma base de corrente aqui na frente. Vou virar aqui, caso você queira praticar em carreirinhas de ida e volta, como nós fizemos no meio ponto, ponto alto e ponto baixo. Observe, introduz na correntinha, laça e puxa. Quantas carreiras a gente fizer, observe já a base de correntes aqui. Quantas carreiras a gente fizer, em todas elas ele vai apresentar essa base de correntes. Essa base de correntes, ela é muito usada para fazer cordãozinho, nas peças de decoração e acabamento de um modo geral. Acabamento em decoração, acabamento em roupas. E o ponto baixíssimo, além de decorar, ele acaba sendo um ponto coringa no crochê. Por exemplo, se nós estamos trabalhando uma peça e queremos pular os 3 primeiros pontos para iniciar a peça aqui, então a gente caminha com ponto baixíssimo. Ele serve para caminhar entre os pontos, eliminando os pontos que a gente não quer
ou seja, que vão estar em diminuição, e no ponto correto a gente inicia o nosso trabalho. A gente elimina, mata esses pontos por onde ele caminhou por cima. Por isso ele é chamado também, em muitas regiões do Brasil, como ponto morto. E o desenho dele é dessa maneira, olha. Lembra da corrente? Um círculo aberto, ele aparece dessa maneira, um círculo fechado. E ele também é fundamental para o fechamento de carreiras quando trabalhamos com crochê circular, tubular e outros. Por exemplo, aqui nós temos o nosso início. E temos aqui a primeira carreira com vários pontos altos, por exemplo. Então, nós iniciamos aqui, olha, primeiro ponto e vamos circular toda a carreira. E quando a gente chegar aqui no último ponto, temos uma carreira em aberto. Primeiro ponto aqui, último ponto aqui. Então, quando nós chegamos no último ponto, nós vamos fazer sobre o primeiro ponto o ponto baixíssimo. E desse modo, trabalhamos em carreiras fechadas. Mais à frente vamos ver isso aqui. Você pode praticar o ponto baixíssimo em correntes e também nas amostras que nós já fizemos, de ponto baixo, ponto alto, ponto meio alto. Observe, aqui eu tenho, deixa eu cortar aqui a amostrinha, aquela nossa amostra de meio ponto alto. Eu passei assim, olha, entre os pontos, tá vendo? Entre os pontos nós temos um espaço. Então, em cada espaço, em cada buraquinho desse, eu fiz um ponto baixíssimo. E ele se apresenta assim, olha, bem bonito. Ele aparece muito em peças de decoração. Inclusive, as amigas do exterior, elas normalmente chamam isso de bordar, bordado no crochê. Veja, ele é feito sobre já a peça pronta. E muito, muito usado também em acabamento. Veja, é bem fácil, nós já fizemos lá, dentro das correntes. Então, a nossa base lá era correntes, aqui será o meio ponto alto. Você laça, introduz no primeiro ponto, laça e puxa. Com a primeira laçada na agulha, você introduz no ponto da frente, laça, puxa e passa dentro da laçada da agulha. Vamos de novo. Introduz no ponto da frente, laça e puxa, passa por dentro da laçada da agulha. Aqui nós estamos usando o ponto baixíssimo como se fosse uma carreira de acabamento. Fica bem bonito e é muito, muito fácil de fazer. Introduz, laça e puxa, passa uma laçada dentro da outra. Veja, o verso, o seu fio do início fica aqui e depois nós vamos aprender a arrematar isso aqui. E para você fazer no meio da peça, de repente você passou o acabamento, você está fazendo um tapete, uma almofada, você quer passar assim, ó, em várias cores ou na mesma cor do acabamento. Aqui é bem simples também. Em vez de introduzir no ponto, nós vamos introduzir aqui, olha. Olha, você vê que entre um ponto e o outro, nós temos um buraquinho, um espaço. Então, nós introduzimos assim no buraquinho, vamos lá atrás, puxamos o nosso fio com a primeira laçada na agulha, vamos, olha, você passa a agulha sobre o ponto, veja que nós tampamos aqui o ponto, leva para trás, laça este fio e puxa. Com duas laçadas,
passa uma laçada dentro da outra. Novamente, passa a agulha tampando o ponto da frente e saindo aqui, ó, no buraquinho. Esse buraquinho está sempre entre um ponto e o outro. Laçamos o fio, passamos por dentro da laçada da agulha. Vou fazer aqui um pedacinho maior para você visualizar melhor. É bem fácil, bem simples, mas muito usado. Ele enriquece mais a nossa peça de crochê. Observe, é isso que você irá fazer, vai ficar dessa maneira. Então, você pratique sobre as correntinhas, observe, você fazendo uma carreira, olha, você tem um cordãozinho muito usado em shorts, roupinhas de bebê, sapatos, enfim, muito usado mesmo. E pratica também assim, nas amostras, como carreira de acabamento e dentro já do trabalho pronto como bordado. É muito bonito, basta praticar. Passemos para o próximo vídeo.